E aí, tudo legal? Voltando então para a gente dar continuidade nessa nossa tatuagem aqui, nessa aula de explicação a respeito de como eu faço as tatuagens no estilo realismo, legal? Então eu coloquei novamente aqui, eu estava usando a 13, né? Estava usando o cartucho de 13 e eu coloquei novamente a de 5 aqui para eu poder só fazer um escurecimento aqui nessas bolinhas aqui para que fique mais acentuado um pouquinho, tá bom? Para poder destacar um pouquinho mais. E aí eu já vou voltar novamente para fazer a parte do sombreado, né? Então já terminei isso aqui, agora eu vou tirar e vou colocar novamente o cartucho de 13, tá bom? 13 RM, tá? Rounded Magnum, então é a Magnum curvada que as pessoas conhecem. Aqui eu achei que está um pouquinho clarinho, eu vou escurecer, acentuar um pouquinho mais, então a gente pode realmente sempre estar fazendo isso para poder dar um grau melhor na tatuagem. Onde a gente achar que não está do nosso agrado, podemos estar dando uma escurecidinha para acentuar melhor a qualidade, tá bom? Então isso aí, quando você faz o desenho, você vai aos poucos depois observando onde você quer escurecer um pouquinho mais para poder chegar no estilo que você escolheu ali, tá bom? Então a gente sabe que de primeira é difícil acertar todo esse detalhe aí para ficar o desenho tão bonito como a gente quer, né? Então a gente pode dar uma escurecidinha realmente em algumas partes para chamar mais atenção, ficar mais destacado, né? Porque na primeira passada estamos passando só com a agulha RL, então a RL ela não vai te dar um efeito tão bom com a sombra, né? Ela é mais para quebrar um galho ali, na realidade, se você for fazer um pouquinho de sombra com textura com ela, usando ela. E aí sempre é bom passar a Magnum depois para a Magnum fazer o efeito melhor. Então limpando aqui com a vaselina para tirar o excesso, que é o que eu sempre faço, né? Para poder deixar o trabalho fácil de trabalhar e mais bonito também para se ver. Legal, vamos partir agora então para essas partes aqui, que são as partes de sombreado, tá bom? Então aqui a maneira que eu faço é assim, ó, eu pego aqui a beiradinha para fazer um arraste, né? Levando com cuidado para poder fazer a marcação em torno desse elo da corrente aqui. Então vou fazendo o arraste com a máquina de frente, e onde eu quero um pouco mais escuro eu vou apertar um pouquinho mais a máquina, pressionar um pouquinho mais contra a pele. Onde eu quero mais claro eu vou aliviar um pouquinho, já levando em consideração que eu estou usando a tinta 60%, justamente por isso, porque ela me permite fazer alguns tons diferentes na pele artificial, tá bom? Ela tanto faz os detalhes mais claros como faz os detalhes mais escuros também, dependendo da pressão que a gente faz na pele. Agora eu vou mudar o movimento aqui, eu vou colocar nessa posição para poder fazer o movimento de vai e vem em formato de pêndulo, para poder dar esse acabamento aqui no final, olha. Tá? Vou trabalhar com a máquina bem de boa, bem tranquilo, sem forçar demais e sem fazer movimento muito rápido, porque eu estou trabalhando com a velocidade reduzida justamente para não ferir demais a pele e ficar um trabalho bonito, bem homogêneo, ok? Então eu tenho que trabalhar com ela devagar também. Se a quantidade de batida dela está limitada, tá baixa, eu não posso trabalhar com ela muito rápido, fazer movimentos de vai e vem muito rápido, senão ela não vai fazer o preenchimento do jeito que eu preciso, ela vai acabar marcando muito, vai ficar tipo um rastelado, né? E eu não quero que ele fique rastelado, eu quero que ele preencha realmente toda a extensão da tatuagem. E aí temos um problema aqui, porque não está sumindo o decalque. Eu gostaria que o decalque sumisse para eu poder fazer as tonalidades melhores, mas eu vou escurecer um pouquinho onde tem o risco do decalque, para esse risco do decalque desaparecer. Quando a gente quer que ele some, ele não some, vocês sabem que isso aí é só para contrariar, né? Quando você está fazendo na pele do seu cliente que ele não pode sumir de maneira alguma, de repente você passa ali o papel toalha ou então o paninho toalha algumas vezes e ele vai desaparecer. Isso aí já é uma sacanagem que acontece mesmo, a gente sabe que funciona assim. Então vamos lá, vamos levando sequência. Aqui eu estou fazendo com a tinta bem clarinha, tá? Eu misturei com água ali, ela deve estar dando uns 10%, 15%, por aí. Não dá para fazer a medição,
mas só pela tonalidade dá pra gente entender que ela tá bem suave. Isso aí depende muito essa quantidade de cor, né, de paletas e tons de cinza. É o próprio tatuador que tem que se acostumar e tentar chegar naquele tom que ele quer, no objetivo, né? Tem que tentar chegar no objetivo que ele quer em relação à tonalidade. E sempre o movimento para sair um trabalho bacana, você vai no vai e vem, entra bem, solta, entra bem, solta. Tipo arraste dos dois lados, que é o formato de pêndulo tradicional que a gente usa para fazer esse tipo de trabalho. Agora, onde eu falei que estava mais escuro por causa do risco, eu vou realmente passar com a tinta 60% para dar uma escurecida realmente nesse local, dar uma tonalizada, para desaparecer essa mancha do risco, que eu não quero que fique. Vai ficar um pouquinho diferente do desenho original, mas não tem importância. Isso aí é só para a gente poder corrigir essa parte aqui. Já resolvido o problema, vamos na sequência aí então. Vamos passar mais um pouquinho de vaselina aqui, onde eu vou ter que deslizar bastante a máquina, que aqui é um chapado realmente. Então, vou pegar aqui na beiradinha, ó, com a máquina de lado, para fazer esse canto, e já preenchendo aqui também essa beiradinha, aproveitar o embalo, né? Vou fazendo com ela de lado aqui para ela poder pegar na beirinha do contorno dessa parte do elo da corrente. E vou contornando a parte de baixo ali do queixo. Para ficar bem preto, eu vou passar bastante. Estou passando formato circular, a máquina, o movimento da máquina, para que ele feche bastante a pigmentação, para que fique bem pretinho, sem ferir muito. Agora virando de lado para poder contornar a beirada, de novo a beirada do elo aqui, da corrente. Vamos lá até preencher toda essa parte aqui. Que isso aqui é o local que vai dar profundidade no desenho, que é o que fica bonito, entendeu? A gente tem que procurar observar esses detalhes e seguir mais ou menos o padrão, que isso aqui é o que dá qualidade na tatuagem. Se você tiver um tom de tinta preta só na tatuagem inteira, vai ficar uma tatuagem muito básica, muito simples. Então, às vezes você não vai conseguir mostrar aquela qualidade que você gostaria que ficasse. Aqui eu já fiz um pouquinho mais suave na beiradinha, para ela justamente não ficar tão preta, para poder parcialmente encaixar com esse aqui, que eu vou escurecer um pouco também. Fazendo o movimento de vai e vem, tá bom? Olha só. A princípio eu fiz pêndulo, agora como eu quero escurecer um pouquinho mais, eu faço formato de vai e vem. E vamos lá, seguindo o preenchimento aqui com paciência, porque quando é preenchimento sólido, você tem que trabalhar devagar mesmo, para que a agulha tenha a capacidade de perfurar tudo e preencher naturalmente ali todo esse espaço. Dá uma lubrificada aqui de novo com a vaselina, e sempre lembrando de virar o paninho aqui para o lugar que estiver mais limpo, né, para não ficar passando a sujeira do paninho para a pele. Porque quando você encosta o paninho ali, você tira o excesso de tinta da pele e fica no paninho. Se você voltar ele na mesma posição, com aquela manchinha de tinta, ele vai voltar essa tinta no local onde você está tatuando na pele, e aí vai te atrapalhar. Então sempre é bom você estar virando o paninho também, para usar o ladinho dele que estiver limpo, né? Isso aí é básico, todo mundo sabe disso, não precisa nem ficar falando, mas não custa nada, né? Relembrar. Aqui eu já estou trabalhando com a máquina de lado para poder fazer esse fumaciado aqui, ó. E aqui o preenchimento sólido eu já estou puxando para cá, na beirada do queixo. Agora eu estou trabalhando com a máquina de frente, em formato de bolinha, para poder continuar preenchendo esse espaço maior aqui. Vamos tirar o excesso da tinta. Você pode ver que não suja, que a partir do momento que você passou a vaselina vai impermeabilizar o local, e você não vai ter tanta sujeira e não vai perder o decalque também, né? Isso que é importante. Além de você proteger o decalque, você protege para não grudar muito na pele, para não sujar demais a pele.
que a tinta preta ela impregna bastante, principalmente na pele artificial. E por isso que eu trabalho com a tinta diluída 60%. Ela dá um preenchimento preto bonito, porque a pele é bem branquinha, e na realidade ele não vai mudar o tom, né? Vai ficar sempre preto, bonitinho aqui, porque a pele é clara. Se eu fosse tatuar no cliente, eu já disse várias vezes, mas vou repetir porque é bom memorizar bem, no cliente a gente usa tinta pura, 100%, tá? Se for preenchimento sólido desse jeito aqui, é legal que use a tinta tribal, tá? Que tem maior poder de cobertura. Então, a movimentação da máquina sempre circular, no vai e vem, devagar, para ela poder preencher bastante. Volta passando por cima, sem afundar demais a agulha, porque se você afundar demais você vai machucar ao invés de introduzir a tinta da maneira certa. Então você tem que entender que a pele ela precisa receber a tinta com cuidado, né? Ela não pode ser forçado demais, porque se você forçar ela vai machucar realmente, vai estraçalhar a pele e não vai ter uma pigmentação bonita do jeito que você gostaria que fosse. Eu estou fazendo aqui nesses locais, estou fazendo um arraste para lá, para poder dar um movimento mais ou menos parecido com o que tem ali. E aí eu vou entrar daqui a pouquinho com um tom mais suave, né, com a tinta diluída, para poder ficar um pouco acinzentado esses locais aqui. Então vai dar um contraste bacana entre o preto escuro e o cinza do sombreado. Bom, tá ficando legal. Vou limpar, né, para poder ver se a pigmentação pegou totalmente do jeito que precisava. E aí com a vaselina a gente consegue retirar o excesso da tinta que parece que entrou, mas não entrou, entendeu? Então vamos dar mais uma pigmentada aqui para ficar bem escuro, ficar bonito. Porque tem que ficar bem intenso esse preto aqui, tem que preencher bastante. Então vamos passar novamente mais uma mão em cima para que ele consiga preencher realmente todos os espaços que estão um pouquinho mais claros ali, que ficaram falhados em relação à velocidade do movimento da mão, porque se a gente passa muito rápido, com certeza não vai pigmentar tudo, né? Vai ficar algumas manchas brancas no meio e isso aí aparece muito depois. Legal, feito então mais essa passada. Vou arredondar um pouquinho mais aqui essa parte do queixo, né? Olha só, passando bem devagarzinho com a beiradinha da máquina, para dar uma arredondadinha. E agora eu vou fazer o seguinte, eu estou colocando a ponta da ponteira no batoque com água para diluir realmente. Então aqui eu vou passar nesse lado aqui para eu ver qual o tom que vai ficar, porque aqui é meio tranquilo, essa parte aqui não existe no desenho original. Então eu vou passar aqui só para descobrir qual que é a tonalidade de tinta que veio na ponta do cartucho, né, na ponta das agulhas, porque eu estava usando a tinta forte e aí eu diluí na água lá. Então ela vai me dar uma certa qualidade de sombreado, uma diluição, para eu poder fazer essa parte de fora aqui, que não é tão importante no desenho, né? Porque não existia no desenho. Isso aqui é um complemento que eu estou fazendo. Então estou passando aqui para fazer um teste para ver qual que é o poder de preenchimento e tonalidade que vai ficar. E eu estou achando que está ficando bonito, que está ficando um cinza bacaninha, né? E conforme vai acabando, olha só, vai acabando, eu vou molhar de novo lá para passar agora no meio dessas partes, já sabendo que o detalhe da cor ficou do jeito que eu queria, é a cor que eu precisava mesmo para fazer o preenchimento desse espaço aqui, porque eu não quero deixar branco, eu quero deixar cinza, né, para dar o contraste com o preto. E aí vai ficar legal, olha só. Esse aí é o Gray Wash, né, para quem não sabe o nome dessa técnica. Não é Black and Gray não, é Gray Wash, que seria o preto aguado, né, o preto com água.
E aí aqui eu vou passar mais suavezinho ainda para dar um tom diferente também, para não ficar só na cor da pele. Onde eu quero acentuar mais eu passo mais um pouco, mais vezes, mais tipo concentrada a pigmentação, para que ela preencha mais. Vamos lá na água de novo para ficar clarinho. Olha só, cada vez que você vai passando ela vai ficando bem clarinha pelo seguinte, porque vai acabando a tinta que tem na ponta da biqueira, né, no cartucho. Então você vai conseguindo os degradês mais suaves. Por isso que é bom você começar ali, preenche a pintura sólida, depois com a sujeira que tem de tinta dentro do cartucho ou da ponteira da sua máquina de tatuagem, você vai diluindo, né, para poder chegar no que você quer. Vamos lá dar mais uma reforçadinha aqui. Passar meio de lado para sumir um pouco esse risco do contorno do decalque. Que, como eu falei, quando a gente quer que o decalque some, ele não some, ele permanece. E aqui eu vou escurecer um pouco mais aqui em cima, para ficar bacana. E aqui eu faço um arraste, ó. Um arraste para ele dissolver, ficar legal. Vou preencher mais um pouco porque ficou um pouco serrilhado, né? Tem que passar mais devagar a máquina para que não fique tão picotadinho assim o efeito, né? Para ele poder preencher melhor. Quando acontecer isso, você pode trabalhar com a máquina cruzada também. Se você está fazendo nesse movimento aqui, você faz ao contrário para você poder preencher melhor, para fechar essas partes que ficaram aí no serrilhadinho. Então a velocidade da mão é muito importante para você ter o acabamento que você precisa na tatuagem. Por isso que não tem como fazer uma tatuagem nesse estilo com muita pressa, correndo demais, entendeu? Você tem que ir no seu tempo aí e no tempo do cliente também, porque a pessoa vai estar sentindo dor, é lógico, né? Então conforme a pessoa está sentindo dor, você não tem como trabalhar muito rápido, porque senão ela vai começar a se mexer e reclamar, vai querer ir embora. Aí depois para voltar para uma nova sessão talvez seja um pouquinho de transtorno, né? Aí ó, já fiz essa parte aí, agora eu vou fazer essa puxadinha aqui mais escura. Eu já peguei a tinta 60% agora. Eu tava com a clarinha, simplesmente eu vou lá na tinta mais escura, tá bom? Não preciso lavar a ponteira nem nada, eu simplesmente mando ali no batoque e tá tudo bem. Fazendo um arraste aqui. As partezinhas aqui que são escuras, então tem que observar bem para poder fazer esse trabalho aí do jeito certo. Aqui também na beiradinha do rosto, ó, tem que fazer essa puxadinha aqui. Tem umas partes que são mais claras, mas a gente segue, olha só como que se não passar a vaselina, ela atrapalha um pouco o rendimento, né? Você não consegue enxergar, porque começa a grudar a tinta ali, não dá para enxergar o que está pegando. Então agora já coloquei na água e vou começar a fazer bem suave aqui, para que entre menos pigmento e fique mais suave o tom. Já não vai ficar tão preto, ele vai igualar ali num cinza escuro. Fazendo sempre o movimento de pêndulo, vai e vem. Tá? Movimento de pêndulo, ó, para lá e para cá. Aí você entra bem de leve, a carca e arrasta. Entra bem de leve, a carca e arrasta, tá? É o movimento de pêndulo. Sempre você vai usar esse movimento de pêndulo em tatuagem de realismo. Não tem como você fugir desse tipo de técnica. É a técnica que dá a qualidade de pigmentação que a gente precisa. Então vou passar aqui um pouquinho mais para escurecer essa parte. Lembrando que, como é pele artificial, se você está com a tinta diluída e você passar mais vezes no mesmo lugar, você vai conseguir preencher, escurecendo um pouquinho mais. Mesmo que a tinta seja 10%, ela vai tonalizar um pouquinho mais, porque vai entrar mais pigmento e a pele é bem branquinha, então ela te permite essa qualidade de pigmentação. Na pele do cliente não tem jeito, se a tinta for 10% e você passar várias vezes, você só vai machucar. É 10%, lá ela vai permanecer sempre 10%, ela não vai escurecer um pouco mais se você passar bastante, tá bom? Então é importante prestar atenção nesse ponto aí também, a diferença, né, de um trabalho em pele artificial e um trabalho na pele de pessoas, né, dos seus clientes.
Então com a tinta bem clarinha ainda, diluidinha, estou fazendo só o preenchimento entre as partes mais escuras que eu tinha feito nesse movimento aqui do cabelo, né? O cabelo ele se transforma numa nuvem, não dá para saber, um nevoeiro, alguma coisa parecida, né? A pessoa que criou esse desenho aqui fez uma ideia bem legal. A criatividade estava bem boa na hora que criou esse desenho. Então vamos lá, ainda seguindo para a tinta clara, já aproveitando, né, para preencher todo esse fundo. Ó, tem alguns lugares que eu vou trabalhar fazendo círculo mesmo, tá bom? E outros lugares eu vou trabalhar em pêndulo, dependendo do tamanho do espaço que eu tenho ali para preencher, né? O tamanho daquele local onde eu quero escurecer ou quero manter um tom mais suave. Beleza, já fiz o tom mais suave um pouco. Eu acho que ficou meio claro, mas tudo bem. Depois eu vou escurecendo. Então aqui eu vou fazer uma sequência aqui para poder juntar um pouquinho algumas partes. Tem que passar vaselina, porque agora estou com a tinta mais escura, vai dar problema se eu não passar vaselina. Suja realmente bastante. Peguei a tinta mais escura, então agora eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou passar aqui nessa beiradinha, ó, com a máquina de lado, sem pressionar quase nada, só para fazer o formato ali do cabelo. E aqui também onde tinha um traço roxinho, eu vou escurecer um pouquinho em volta para fazer um formato de sombreado aqui, né? Fazer um degradezinho pro lado aqui, fazendo um arraste, só para sumir com aquele risco roxo, porque na pele artificial o risco roxo permanece por mais tempo mesmo, né? É bom isso daí, porque a gente consegue trabalhar com mais qualidade também, né? Com mais tranquilidade até. Agora aqui, olha só, poderia até trabalhar nessas partezinhas com a Magnum, mas eu vou tirar esse cartucho, vou colocar a 5RL. Se tivesse uma 7RS seria bom, porque como é partes de sombreado, né, a gente tem que pegar uma RS para ficar um trabalho melhor. Mas eu consigo fazer, eu acho que você também consegue fazer com a RL. Tá? É só ir de leve, sem forçar demais, fazendo movimentinhos de arraste bem suaves para você poder preencher alguns lugares ali do jeito que precisa, tá bom? Então só toma cuidado para não forçar demais, porque se você forçar demais você vai acabar estragando a qualidade do teu desenho. Mas dá para fazer uma marcação boa também com essa aqui, ó, tranquilamente. É até melhor que você consegue ter uma noção do que você precisa fazer, né? Porque aqui tem uns fiozinhos e a gente consegue fazer legal, sem problema nenhum. E depois é só passar um pouquinho a Magnum com a tinta bem clarinha em volta ali para poder dar o efeito, né, de sombra. E aqui a gente está fazendo a parte mais escura, né, preenchendo um pouquinho mais esses detalhes da parte escura. Depois a gente consegue fazer o sombreadinho ali mais certinho. Então aqui ele tem umas texturinhas, ó, são vários risquinhos. Eu vou fazer vários risquinhos aqui para a gente ver se fica mais ou menos parecido, porque no desenho, como é um desenho de Photoshop, é bem detalhado, né? Então às vezes a técnica de você fazer com o airbrush lá no Photoshop, né, que é aquele sprayzinho, é difícil a gente fazer o mesmo efeito na tatuagem aqui, né, usando a maquininha, entendeu? Então é mais complexo mesmo quando a gente pega um desenho bem tipo fotografia assim, tem que dar o estilo, né? Então é meio complicado, mas vamos tentar fazer para que fique mais bacana possível. Vaselina de novo. E outra coisa, eu acho que eu estou subindo muito para lá, eu não gosto de subir muito. Quero já voltar para a parte de baixo aqui para já levar adiante. E aqui, como você pode ver, está faltando uma bolinha, mas nada que a gente não possa desenhar a bolinha aqui, tá bom? Bem escura no cantinho. E é isso aí, tá pronto essa bolinha. Legal. Vou dar uma limpada para a gente ver como é que ficou. Essa parte que deu um bom rendimento, né? Olha, você pode ver que o decalque está quase sumindo já. Então, isso é um pequeno problema quando o decalque começa a sumir, mas como essa parte do rosto é bem clarinha, não vai ser um problema sério não, vai ser até melhor, porque eu não vou precisar escurecer demais onde não precisa ser escurecido, igual eu fiz aqui. Então aqui eu vou conseguir, como o decalque está bem clarinho, eu vou conseguir fazer os detalhes de uma maneira mais tranquila. Bacana? Espero que você esteja gostando das dicas aí.
Nessa aula é só, daqui um pouquinho a gente volta aí, eu volto com o término dessa tatuagem para você, ou então a próxima aula. Eu acho que eu vou fazer mais dois vídeos para terminar numa boa, bem tranquilo, e te passar bastante informações aí. É isso aí, se inscreve no canal para você receber mais conteúdos relevantes, de qualidade, e olha, eu quero que você faça essa tatuagem de treino, tá bom? Para você poder receber o seu certificado aí, e eu saber realmente que você aprendeu todas as dicas que eu passei para você, tá bom? Grande abraço do Zago Tatu.